Momento de reflexão com a cantora e pregadora Márcia Bandeira. Nós vamos meditar rapidamente num trecho da palavra de Deus que se encontra em 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 9. 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 9, que diz: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Essa passagem bastante conhecida fala sobre o famoso espinho na carne do apóstolo Paulo. E a passagem diz que por causa da excelência, da grandeza das revelações que Deus deu a Paulo, foi-lhe colocado um espinho na carne, um tipo de sofrimento. Então, esse espinho, há muitas teses, há muitos pensamentos. O que era esse espinho? Era uma tentação? Era uma enfermidade? O que era o espinho na carne de Paulo? Bem, nós não sabemos. Há muitas teorias, há muitas teses, a Bíblia mesmo não revela. Então, mas dessas teses e dessas teorias de grandes teólogos e de grandes estudiosos, ninguém pode afirmar 100% o que era o espinho na carne de Paulo. Porque nenhuma tese chega a uma conclusão satisfatória. A verdade é que esse espinho era um sofrimento. Era um sofrimento. Era algo que causava sofrimento e até mesmo angústia em Paulo. E o sofrimento, irmãos, na vida dos servos de Deus é uma realidade. O sofrimento na vida dos servos de Deus é uma realidade. E muitas vezes é inevitável. E esse espinho que foi dado na carne de Paulo, e ele diz o porquê. Ele diz que foi por causa das grandezas, da excelência das revelações, que Deus permitiu que esse espinho, que era um sofrimento, afligisse Paulo. E ele diz: foi-me dado na carne. Então, tinha um propósito, tinha um porquê e tinha um propósito. O texto diz o porquê, por causa das revelações. O texto diz o propósito. Ele diz aqui: para que eu não me exaltasse, para que eu não me ensoberbecesse. Então esse espinho veio para manter Paulo humilde e dependente totalmente de Deus. Essa que é a verdade. E na verdade esse espinho, apesar de causar sofrimento na vida do apóstolo Paulo, veio para segurar Paulo, veio para segurar a onda de Paulo, veio para mantê-lo humilde, dependente de Deus. Então, uma das coisas que destrói o homem é a soberba, é a arrogância. A Bíblia diz que Deus, Ele resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele dá graça. Então, a conclusão, rapidamente, porque é só uma reflexão hoje esta palavra, é que provavelmente Paulo não teria sido o grande bandeirante da palavra de Deus, o grande missionário, o grande bandeirante do evangelho, se ele não tivesse tido esse espinho na carne, se ele tivesse se ensoberbecido. Então,
na verdade, o fato aqui é que o espinho na carne não matou Paulo, mas talvez a soberba viesse destruir. Talvez a soberba viesse a destruir e estragar o ministério do apóstolo Paulo. Provavelmente o ministério do apóstolo Paulo não fosse o que foi e o que é para nós até hoje, se Paulo não tivesse esse espinho na carne. Então, na verdade, esse espinho na carne estava livrando Paulo. Porque uma das coisas que mais destrói muitas pessoas é a soberba. Provérbios, capítulo 16, verso 18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. A soberba, ela sempre vem antes de alguém entrar em ruína. Quer saber quando, por exemplo, um grande pregador, ou cantor, ou evangelista, ou um líder de uma grande igreja está para cair em ruína? Observe se ele está soberbo. A soberba, ela vem antes da ruína. E o espírito de orgulho, de altivez, vem antes da queda. A soberba e o orgulho, inclusive, irmão, foi uma dos fatores da queda do próprio Lúcifer. A Bíblia diz que Lúcifer era um anjo de luz. Era o grande anjo de luz, o guardião da guarda celestial. Mas no momento em que ele diz, eu vou subir acima das estrelas e vou ser melhor que Deus, foi aí que veio a queda. Uma das causas da queda de Lúcifer foi a soberba. Portanto, nesta passagem, nós observamos que o espinho na carne de Paulo foi para segurar Paulo. E o texto diz que acerca desse espinho, ele diz que ele orou 3 vezes. 3 vezes ele orou. E o Senhor lhe respondeu com um sonoro não. Deus disse a Paulo, a minha graça te basta. Deus disse a Paulo, a minha graça é suficiente para você. Você sabe que o ministério de Paulo, ele não foi destruído por esse espinho. Se Deus não permitisse que esse espinho não tivesse afligido a Paulo, ele talvez fosse sim um grande missionário, mas talvez um grande missionário insuportavelmente soberbo, orgulhoso. Então o espinho na carne não destruiu nem a Paulo e nem o seu ministério, mas com certeza a soberba e o orgulho o destruiriam. E Deus diz assim, a minha graça te basta, Paulo, a minha graça te basta. Às vezes nós pedimos alguma coisa para Deus e nem todas as nossas orações são ouvidas, ou seja, são respondidas da maneira que nós queremos. Nem todas as vezes Deus vai responder a minha oração e a sua oração da maneira que nós esperamos e da maneira que nós queremos. Muitas vezes Deus diz assim, olha, a minha graça é suficiente para que você continue. Tem coisas que nós queremos que Deus atenda, que Deus nos dê, que Deus coloque em nossas mãos. Mas Deus muitas vezes não nos dá. E é nesse momento que nós temos que confiar
que quando Ele não nos dá aquilo que nós pedimos, da maneira que nós desejamos, é porque Ele tem um propósito nessa situação. Ele tem uma maneira de nos segurar, de nos preservar. Quais são os espinhos que têm afligido a tua vida? Quais são os espinhos que Deus tem permitido que você seja afligido? Interessante que o texto diz e revela mais ou menos o que era esse espinho. Ele diz, a saber, o mensageiro de Satanás, que vinha me esbofetear o rosto. Irmão, tem momento que o nosso espinho na carne é uma perseguição. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que o espinho na carne dele é uma pessoa que o tempo todo te afronta, o tempo todo te acusa, o tempo todo aponta o dedo, mexe na tua ferida, o tempo todo vem com uma palavra de acusação contra você. O tempo todo o inimigo usa situações, usa pessoas com palavras que vêm ferir, que vêm mexer no teu ponto fraco, que vêm mexer na tua ferida. A Bíblia diz que o Senhor, Ele te perdoa todas as tuas transgressões, e todas as tuas e todas as minhas transgressões são lançados no mar do esquecimento. E eu lembro que certo pregador disse assim: Deus perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões e lança no mar do esquecimento. Mas Satanás tem sempre um anzol e joga lá no meio desse mar para puxar, para vir te acusar. Quem sabe o teu espinho na carne não é uma acusação do diabo. Quem sabe o teu espinho na carne é alguém que te aponta o dedo. Hoje você já é convertido, você já é lavado, perdoado, restaurado pelo sangue de Jesus. Mas o inimigo está sempre ali, ó, tocando nessa ferida. Quem sabe o teu espinho na carne é isso. Mas Senhor, por que tu não tira essa pessoa da minha vida? Talvez você esteja clamando. Tira esse espinho da minha carne que me aflige, que me angustia, que me abate a alma, que tira a minha alegria. Mas Deus está dizendo: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você viver. Quem sabe o teu espinho na carne é uma enfermidade, e você há tanto tempo pede para ser curado. Mas eu quero te dizer que talvez Deus permita essa enfermidade para te segurar de alguma forma, para te moldar, para te lapidar, para te preparar, para te melhorar. Porque algo melhor e maior Ele tem para a tua vida. A Bíblia mostra vários e vários exemplos de orações que Deus não respondeu. Por exemplo, Davi, quando teve um filho com Betseba, o filho do adultério, Natã, o profeta, chegou e disse assim: você não vai morrer, mas o teu filho vai morrer porque pecaste contra o Senhor. E a história diz, 2 Samuel capítulo 12, diz que Davi passou uma semana orando, jejuando, não comia, se vestiu de pano de saco, não trocava roupa, mas jejuando, pedindo, clamando para que Deus não matasse o seu filho, para que Deus restaurasse aquela criança. Sabe o que aconteceu? O texto diz que Deus não ouviu, não respondeu a oração de Davi. E houve um momento que ele teve a notícia que aquela criança morreu. Todo mundo, seus assistentes, ficaram assustados, dizendo, na situação que ele está, ele não vai aguentar. Sabe o que aconteceu? Davi tirou a roupa, tomou um banho, lavou o rosto e disse: é isso que o Senhor quer, então é isso que eu aceito. Tomou uma bela refeição. Há outros e outros exemplos de orações que Deus não respondeu, ouviu, mas não respondeu. O próprio Jesus é um grande exemplo para nós.
A Bíblia diz que ele entra no jardim do Getsêmani. E ele disse para os seus discípulos: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. E naquele momento ele disse: Senhor, suando, os seus poros brotaram em suor misturado com sangue, de tanta angústia que o nosso Senhor Jesus estava sofrendo, a ponto de orar e clamar e dizer: Pai, se é possível a ti, passa de mim este cálice sem que eu beba. Todavia seja feita a tua vontade como tu queres. Deus não ouviu, Deus não respondeu. Mas a graça do Espírito Santo de Deus foi suficiente para capacitá-lo a levar até a cruz, até a morte de cruz. O que Deus está dizendo para você nesta hora é que a graça de Deus é soberana na tua vida, é suficiente para te capacitar, para te revestir de poder. Se Deus ainda não te curou desta enfermidade, quem sabe mais na frente Ele vai te curar, ou Ele vai te dar capacidade poderosa para passar por essa enfermidade. A graça de Deus é suficiente para nos capacitar, para te ajudar a seguir em frente, sem abandonar este Deus, independentemente do espinho na carne que te aflige. Talvez seja o sofrimento no meio da tua família, com os filhos, ou com o marido, ou com a própria esposa. Talvez uma perseguição no teu trabalho. Deus está dizendo: a minha graça te basta. O que é a graça de Deus? É o poder que te capacita, te fortalece e te ajuda a passar, a continuar, a perseverar, a não deixar a cruz, a não abandonar este Deus, mas te ajuda a passar e a seguir em frente. Nós jamais conseguiremos continuar na nossa caminhada cristã fora da graça de Deus. O próprio apóstolo Paulo sofreu naufrágio, perseguição, apedrejamento, calúnia, enfrentou muitas adversidades no seu ministério, mas ele não largou o ministério e ele não abandonou a sua missão, porque a graça de Deus o capacitou para ele passar. Eu lembro da história de um missionário. Olha o que a graça de Deus realiza na vida de uma pessoa. Esse missionário estava numa ilha chamada Tobago. E no final do dia, ele estava reunido, dirigindo uma reunião de oração e de adoração com algumas pessoas muito enfermas. Pessoas que faziam parte de um leprosário. Pessoas que sofriam de hanseníase. E este missionário estava muito desanimado, estava fraco, estava triste, por causa das situações difíceis que ele passava no seu ministério. E no final da reunião, ele já ia orar, quando ele perguntou se ali no meio daquelas pessoas enfermas havia alguém que tinha alguma música, algum hino preferido que queria cantar um trecho. Quando de repente, uma daquelas pessoas que estava ali, uma senhora muito enferma, levantou as mãos e disse: missionário, eu tenho uma canção. E quando o missionário olhou para ela, aquela mulher não tinha nariz. Aquela mulher tinha o seu nariz totalmente deformado pela enfermidade.
Aquela mulher não tinha nem lábios mais. Aquela mulher não tinha as orelhas. Ela levantou as suas mãos, totalmente mutilada pela enfermidade, faltando alguns dedos. E ela levantou a sua mão e disse: missionário, eu tenho uma canção que eu quero cantar. E ela cantou: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver por certo o quanto Deus já fez. Aquele missionário começou a acompanhar aquela mulher a cantar. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver por certo quanto Deus já fez. Sabe o que aconteceu? Aquele missionário começou a cantar, mas não pôde mais terminá-la, porque ele começou a chorar de ver aquela mulher totalmente mutilada pela enfermidade. E alguém depois perguntou: missionário, eu acredito que o senhor nunca mais vai conseguir cantar esta música. E ele disse: não, eu não vou conseguir cantá-la mais da maneira que eu cantava antes. Agora eu vou cantá-la assim, mas de uma maneira totalmente diferente. Sabe o que é isso? A graça de Deus na vida de um filho seu. É isso que a graça de Deus faz. A história de uma mulher chamada Fanny Crosby. Essa mulher ficou cega com apenas 42 dias de nascida. No entanto, mas cerca de 4.000 hinos do cantor cristão é da composição de Fanny Crosby. A história dessa mulher diz que ela sabia quase toda a Bíblia de cor, porque apesar de cega, a sua vozinha lia versículos, lia capítulos da Bíblia e ela decorava. Essa mulher estudou, era uma mulher piedosa, cheia do Espírito Santo, uma mulher que compôs mais de 4.000 hinos, inúmeros hinos. Apesar da sua limitação, apesar dela ser cega, essa mulher viveu até aos 92 anos, de maneira doce, de maneira dedicada a Deus, compunha e cantava hinos ao Senhor. E uma das suas composições que mais me chama a atenção é o hino que diz: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Essa é uma das composições dessa mulher chamada Fanny Crosby, cega desde os 6 meses de idade. Sabe o que é isso? A graça de Deus. A graça de Deus é suficiente na vida de um servo de Deus. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é o espinho na tua carne. Eu não sei o que é. Mas nessa hora, Deus te diz: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que Deus abençoe a tua vida.
Que Deus renove as tuas forças. Que uma vez mais a graça de Deus encha a tua vida. Seja abençoado. Receba a alegria renovadora da graça do Espírito Santo. Em nome de Jesus.